Pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu entrar aqui rapidinho. E, pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula. Na aula passada, viu, pessoal, a gente estava com o grupo da Flávia e da Valentina apresentando, né? E a gente falou que eles iriam terminar hoje, né, no caso, tá certo? Então vamos lá? Vamos lá, a Flávia está aí, né? Já vi. Valentina também, não está? Estou vendo aqui. E aí, pessoal, vocês podem começar, então, a apresentação. Vai ser a última apresentação dos grupos, tá certo? Como a gente falou na aula passada, tá bom? Oi, professor, eu não sou do grupo da Flávia, não. Meu grupo finalizou na última Então, aula. perdão, o grupo da Flávia agora, né, que a gente combinou que seria o último, foi? Então tá, foi a Valentina finalizou, não é isso? E aí agora Isso, seria meu grupo finalizou na última aula e ficou faltando só o da Flávia. só o da Flávia, né? Então tá, Flávia tá aí, podem começar, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, bom dia a todos, eu sei que entrou muita gente, então vamos lá. Vamos lá, Flávia? Pode puxar para você a apresentação? Ou ela saiu? Deve estar entrando de novo. Ah, não, está aqui. Oi, Flávia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Olá. Só um minutinho, professor, a gente está Bom, resolvendo aqui. tá jóia. A gente tinha falado na aula passada, né? A gente tinha comentado isso, foi a última coisa que a gente comentou na aula. Seria o último grupo a apresentar. Lembrando que a apresentação também vale ponto, tá, pessoal? Não é só o trabalho e a apresentação. Dos grupos que foram sorteados a apresentar. Só pode começar, viu? Pessoal, tem tempo para apresentar, tá, pessoal? Bom dia, professor. Desculpa a demora que estava esperando a Tiffany compartilhar. Meu grupo é composto pelo Eduarda, Flávia, João, Rafaela, Se puder abrir Tiffany. a câmera, tá, por favor? Se Sim, puder. só um minutinho. Aqui.
2 minutos. Bom dia, professor. Meu grupo é composto pela Eduarda, eu, João, Rafael e Tiffany, né? A gente fez exercício sobre planejamento de uma negociação. Pode passar, Tiffany, por favor. A gente fez, aqui está falando, o texto deixa claro que é necessário realizar. Aqui é o enunciado do exercício, né? O texto deixa claro que é necessário realizar uma reunião e tal. Aí pode passar. Vai começar o texto. Aí a gente fez um textinho, né? Os 4 passos da negociação são a preparação, onde o representante da Negocia BLTDA vai aprender o máximo possível sobre a outra empresa, o produto, os outros fornecedores que existem, e decidir se o tipo de negociação vai ser cooperativo, competitivo. A fase 2 é a troca de informações, onde cada parte vai causar uma impressão no outro. E a fase 3 é a fase da barganha, onde o representante vai tentar chegar o mais próximo possível do número desejado, que é de 35 mil pelo equipamento. Pode passar. A ideia vai se fazer com que a empresa fornecedora veja que eles podem se tornar grandes clientes de gerador elétrico, que essa pode ser a primeira compra de muitas, garantindo que ambas as empresas caminhem juntas, visto que uma precisa do gerador elétrico para criar um produto e a outra precisa vender esse gerador. A estratégia é mostrar para a empresa que eles precisam da nossa compra, assim como nós precisamos deles. E com isso, para diminuir o preço no menor valor possível, tentando 35 mil e não deixando passar de 42 mil. É o intervalo. Pode passar. A gente fez só esse textinho, professor, explicando o que era preciso. Vocês não colocaram as margens, qual era a Mapan, qual era a máquina, nada disso? Vocês ouviram ou não? Não colocaram a Mapan, a máquina, nada disso. Não, professor. Tá bom, então tá. Tá bom, então vamos lá. Então tá, pessoal, obrigado ao grupo pela apresentação, tá? Vocês chegaram a assistir a apresentação dos demais alunos? A gente até deu um tempo para os grupos que quisessem alterar, pudessem alterar, né? Então tá bom. Vamos lá, pessoal, deixa eu pegar de novo a apresentação. Valeu, obrigado aí pela apresentação. Vamos continuar então na sala. Vamos lá. Então tá, pessoal, vamos lá. Então, a gente está comentando a respeito, a gente ia começar a falar sobre as neurotáticas, né? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Entrou bastante gente depois que a gente falou, né?
Pessoal, viu, a apresentação do TCC não encerra a... Eu já teve casos, tá, no semestre passado, não foi na minha disciplina, mas que o aluno apresentou o TCC e ficou reprovado numa disciplina e acabou, né, vamos dizer assim, ficando mais 6 meses, tá? Então, não é porque o aluno apresentou o TCC que ele está com a aprovação garantida, tá? Então, quero só comentar esse detalhe com vocês. Lembrando que o trabalho, pessoal, é apresentação e mais, né, tudo que foi pedido lá no exercício, tá? A gente, inclusive, deixou os grupos alterarem, né, pelo que já tinham os outros apresentados, deixamos os grupos alterarem, né, nesse tempo, né, até aqui, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre neurotáticas. Encerrando, a gente fala sobre neurotática, fala sobre o 4º tipo de planejamento. O 4º tipo de planejamento é de negociação, tá? Que é um tipo, vamos dizer assim, menos utilizado, porque ele é utilizado em casos mais extremos, onde a empresa, né, ela precisa ganhar, vamos dizer assim, a negociação de qualquer forma. A negociação é muito importante para ela. Elas costumam usar esse processo de negociação, que é justamente as neurotáticas, que a gente vai falar um pouquinho agora. Você deve estar se perguntando o que é uma neurotática, né? Então, a neurotática, a princípio, né, foi 2 autores que abordaram essas neurotáticas, tá? E um deles, né, esse aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Desse livro aqui, que fala sobre negociação de alto impacto, tá? Na verdade, a gente tem 2, o Adriele e o... como é que é o nome? Deixa eu ver aqui direitinho, só para a gente não... o Rodrigues Lima e o Ariely. O Rodrigues Lima é o autor desse livro, tá? É interessante falar sobre essas neurotáticas. O que é uma neurotática, né? Bem, uma neurotática são os princípios de neurociência aplicados a uma negociação. Talvez você não saiba o que é neurociência, então vou falar um pouquinho sobre isso. O que é neurociência? Há muito tempo atrás, alguns estudiosos começaram a verificar determinados discursos, né, determinadas pessoas que comentavam, faziam determinados discursos, elas eram mais bem-sucedidas que outras. Então, o que acontecia? No próprio discurso, ela dava pausas e as pessoas aplaudiam. Ela dava, vamos dizer assim, ela levava as pessoas a pensar da mesma forma que ela. Tá? E aí começaram a estudar, a verificar que não era independente do que a pessoa falava, era a forma, né? De repente, o jeito dela falar, de repente, o uso de alguns gatilhos mentais, como são gatilhos mentais, que faziam a pessoa pensar de alguma forma, faziam a pessoa chegar a uma determinada conclusão, entendeu? Então, é bastante interessante essa questão. E aí, o que se começou a observar? Que determinadas formas de falar levavam à mudança de opinião das pessoas em relação a determinadas coisas, né? Então, por exemplo, dependendo da forma que você apresente determinado assunto, a pessoa pode ser levada a decidir, tomar algum tipo de decisão, baseado não em tudo que você falou, mas em determinados aspectos da sua fala, ou a tua entonação, né, também, ou a forma de você falar, o teu gestual, né, a linguagem não verbal. Então, a soma dessas coisas todas, tá, eles começaram a estudar e verificar o discurso de pessoas famosas, e aí chegaram a famosa, que a gente chama de PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Da programação neurolinguística, o estudo disso, o aprofundamento disso, chegou à neurociência, né? Que é uma ciência que fala muito mais do cérebro que a gente não tem acesso, vamos dizer assim, que é o nosso cérebro reptiliano. É o que faz a gente tomar uma decisão de última hora, rapidamente. E aí começaram a ver que tem várias aplicações em várias coisas, inclusive também na questão da negociação, né? Então, os gatilhos mentais eles podem auxiliar nas negociações, sendo o uso desses por si só, podem levar as pessoas a aceitar propostas ou levar a comprar algo que lhes é oferecido. Esses gatilhos mentais eles vão sugestionar as pessoas a comprarem ou aceitarem. Tá? Para você ter uma ideia, isso foi muito difundido nos anos 70, anos 60, e eu não sei se você já teve isso, às vezes aparece uma propaganda de determinado produto na televisão, e você automaticamente fica com vontade de tomar, por exemplo, uma Coca-Cola, um refrigerante, né? Aparece aquela propaganda, você na mesma hora você quase sente o gosto do negócio, sente vontade de tomar aquele produto ou vontade de comprar aquilo, tá? E por que vem essa vontade, de repente, né? E provavelmente está se usando um gatilho mental, né? Às vezes o texto que a pessoa está falando não é aquele texto assim fantástico, o que está sendo oferecido não é algo fantástico, mas tocou em alguma coisa assim interna sua, né, que está fazendo você se direcionar
a tomar aquela decisão, a comprar ou a obter aquilo, tá? Então, vamos lá. A princípio, são 10 principais, a gente vai falar dessas 10 aqui de uma forma bem rápida, tá? Para a gente depois entrar no assunto de tomar a decisão. Então, a gente vai falar sobre esses 10, a gente vai colocar, tá? Depois eu vou colocar e disponibilizar esses slides para vocês, né, estudarem mais fundo. Lembrando que, pessoal, isso pode cair na prova, tá? Apesar do trabalho ter sido feito, né? Isso pode cair na prova. Então, é importante, viu, pessoal, que vocês prestem atenção com relação a isso, porque realmente, né, ela é bem aplicável em alguns casos, tá? Principalmente quando você tem um negociador que é muito experimentado, um cara que é muito fera de mercado, ou então uma pessoa que, vamos dizer assim, tem tudo para não tomar aquela decisão e você quer levar ela a tomar. Você precisa que ela tome aquela decisão, é importante para a tua empresa, é importante para o teu negócio, tá? Então, esse uso começou a ser difundido mais a partir da década de 90, 96, 97, até os dias de hoje, tá? Começou a ser usado naquela época. E o que se vê, que se verifica? Hoje você vê isso, inclusive, na internet, até retratado na internet também, essa questão, né, de alguns anúncios, de algumas coisas. Você vê vários aspectos, tá, do uso dessa... E você vai verificar. Até no cinema, hoje em dia, se usa algumas técnicas dessas, que levam você a fazer uma compra, às vezes sem muita... Não tem muita publicidade, não tem, vamos dizer, muitos desenhos, mas a forma que aquilo é apresentado para você te faz levar a tomar uma decisão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas, vamos dizer assim, essas neurotáticas, tá, de negociação. Então, a primeira, uso das forças gêmeas da dor e do prazer. Tá? O que é isso? 95% das decisões humanas, como eu falei para você, são inconscientes, né, comandadas pela área emocional e reptiliana do cérebro. Se você teve até um desenho, eu até quis trazer, mas não encontrei um desenho que eu poderia usar, né? Todos já tinham direitos autorais. Então, você tem um cérebro e uma parte menor do cérebro, que é aquele cérebro que a gente chama, que comanda, vamos dizer assim, um desenho esquemático, claro, não é bem assim, né, que funciona. Mas existe uma parte do cérebro que comanda várias ações involuntárias nossas, por exemplo, respirar, né, por exemplo, o batimento cardíaco, né, a injeção de adrenalina no sangue, tem várias coisas que são comandadas sem, vamos dizer, a nossa intervenção direta. Eu quero ficar com raiva, eu quero isso, eu quero aquilo. Algumas coisas a gente não consegue, vamos dizer assim, diretamente fazer com que a gente faça, mas internamente a gente faz. Então, explorando um pouco disso, né, se descobriu que o corpo humano, para evitar a dor pode ser causada por um problema, por uma escassez, por uma necessidade, por a perda de uma oportunidade, né, ou saber algo que pode fazer algum bem, né, dar algum prazer, ou evitar algum mal, evitar um prejuízo financeiro, físico ou psicológico, o corpo automaticamente toma uma decisão. Então, se chegou a essa conclusão. Tá? É claro que quando você conhece essas técnicas, fica mais difícil elas serem aplicadas em você. Não é que seja impossível, mas é mais difícil porque, se você reconhece, obviamente fica difícil. Isso aí é uma neurotática. Aí você já começa a pensar, começa a tomar, vamos dizer, uma atitude racional em cima de algo que poderia ser algo instantâneo, algo, né, reptiliano, como os cientistas chamam. Tá? Então, em negociações, uma das formas mais eficazes de persuasão é mencionar as possibilidades de ganho, né? O prazer que a pessoa vai ter. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, olha, se você estiver no banco tal, já viu aquelas propagandas que a pessoa está, eu sou cliente do banco tal, o cara está sentado numa cadeira de espreguiçar, em frente a uma piscina, ou em frente a uma praia lindíssima, né? E ele vai, pega aquele drink maravilhoso, assim, toma aquele drink, faz tintim, né, com o parceiro, né, cônjuge ou não cônjuge, ou namorado, namorada, tintim, né? E aí você fala, por que isso tem a ver com o banco? Mas aí você fica com vontade de falar assim, puxa, seria bom ter a conta naquele banco. Por quê? Porque vem aquela ideia, aquela imagem passa a ser associada. Você já deve ter visto propagandas assim, que é cada vez mais comum, porque associa aquela imagem, a imagem daquele banco, daquela empresa, a um prazer, né?
o que acontece? O prazer, já descobriram, a gente vai ver mais adiante, que essa sensação de prazer, essa sensação de coisa que seja atraente, né, ela chama bastante atenção, mas a questão da dor ela chama mais. Ou seja, quando você está em frente à possibilidade de uma perda, a gente vai ver isso mais adiante, que a gente vai citar isso bem mais um pouquinho, né? Quando você está diante de uma perda, né, ou seja, a possibilidade de você não ganhar determinada coisa, você acaba tomando uma decisão com medo dessa perda. Então, ou seja, por mais que a vantagem, né, alguma vantagem oferecida possa levar você a tomar uma decisão, quando você tem a sensação de perder aquela oportunidade, tá, aquilo pode ser até mais sério, você toma uma decisão mais rápido. Vou dar um exemplo para você que aconteceu pouco tempo atrás. Um certo curso de um certo idioma estava sendo oferecido. E aí eu achei muito interessante, eu não ia até, foi oferecido, mandaram um e-mail para mim, foi até para comigo, me ofereceram aquele curso, eu não vi muita necessidade daquilo, mas eu achei interessante porque eu pensei, eu gostei da abordagem, e eu fiquei olhando, né? E qual foi a abordagem? A pessoa colocou um videozinho, né, e aí oferecendo o curso, falando as vantagens do curso, ou seja, estava usando a questão do prazer. Olha, você vai proporcionar. E aí o cara mostrou viagens, mostrou uma série de coisas interessantes, né, que chamam a atenção. Mas o que aconteceu? Ele estava tentando puxar pelo prazer, né? Aquilo que esse aprendizado, o que poderia te proporcionar. Ok, até aí eu senti. Mas o que ele fez? Quando ele viu que eu coloquei não, saí da página, né? Foi engraçado que ele, ao invés de sair imediatamente da página, jogou numa outra página com o contador e disse assim, olha, o curso valia tanto, vamos dizer assim, 3.500, né? Para você que foi um dos sorteados, oportunidade única, nos próximos 3 minutos, bem assim, desse jeito, né? Esse curso que estaria 3.500, né? Para você está sendo oferecido por R$900. E aí o cara falou, olha, é oportunidade única, não vai ser oferecido de novo, é para fechar uma turma. E ele explica, né? E tem um contadorzinho, um contadorzinho negativo, né? Para quê? Para dar a impressão que, olha, se você não pegar essa oportunidade, nunca mais. Perdeu, já era, né? E ele começa com esse contador. E o que é isso? É o uso prático dessa estratégia, tá? Por quê? Porque a pessoa, o cara tentou pelo prazer, e a pessoa não foi, aí ele tentou pela dor. Olha, então já que você, né, com isso tudo aqui que você, né, isso tudo atraiu, claro que atrai, né? Pessoa que não teria aquele conhecimento, sabendo que aquele conhecimento poderia ajudar naquilo tudo, a pessoa pode até ter ficado em dúvida. Ela falou assim, não, mas R$3.500 está muito caro. Aí quando foi sair, aí o cara deu a dor. Olha, em vez de R$3.500, R$900, mas para você fazer agora e pagar à vista. Aí é bastante interessante isso, né? Porque aí eu comecei a ver, eu fui até o final, aí no final acabou o contador, veio uma mensagem, infelizmente você não aproveitou essa oportunidade única, não sei o quê, não sabemos quando vamos poder oferecer isso novamente, não sei o que, mas deixe o seu e-mail, e caso isso venha acontecer novamente, a gente lhe envia um e-mail oferecendo condições semelhantes, ou talvez não iguais, mas melhores do que no mercado, devido ao seu interesse, né? Então, o cara, ou seja, ele tentou 3 vezes. A primeira vez, oferecendo prazer, né, oferecendo uma vantagem. Depois, tentou a dor, né? E aí que ele viu que nenhuma das duas funcionou, ele não fechou a porta. Ele falou que a porta ia fechar, disse assim, não, manda o teu e-mail, se acontecer de novo, a gente te chama, né? Eu achei muito interessante que é o uso dessa, na hora me veio essa daí, né? E o que o Pedro Camargo fala sobre isso? Que o medo da perda é maior do que o prazer do ganho. A verdade é essa. A gente vê isso acontecer bastante, tá? Isso é muito usado no comércio hoje em dia, tá? É muito usado em vários tipos de negócios, entendeu? Então é muito interessante o uso disso, tá? Dessa prática, que está sendo usado em qualquer lugar, como eu falei, até na internet. Aqui tem um uso prático, um exemplo, né, que a gente traz aqui para você, né? No início da negociação e no planejamento, busque identificar
formas de deixar a outra parte mais preocupada e propensa a aceitar o que deseja. Para tanto, identifique seus pontos de dor atuais e potenciais. Por isso que, normalmente, o cara bate um papo com você. O que você acha, né, com relação a isso? O que você sente com relação a um lugar que possa te oferecer isso, isso, aquilo? E aí vê o que a pessoa se interessa mais, isso na negociação tete-a-tete, né? E aí utiliza essas informações a teu favor, né? Depois você oferece. Claro que, como você deve ter percebido, ele requer um pouquinho mais de trabalho do que as estratégias anteriores, que você prepara normalmente 2, 3 caminhos, né, para você atacar a questão tanto do prazer quanto a questão da dor. E você identifica, você já teve algum problema, por exemplo, né, uma conversa inicial, você já teve algum problema em determinado, você já teve por exemplo, pacote turístico, você já teve algum problema no pacote turístico? O que foi? Foi no hotel? Foi no translado? Foi na passagem aérea? Então, você identifica os pontos, né, que podem fazer a pessoa tomar uma decisão. Até comentei com você, né, que aconteceu, até uma amiga minha que eu pedi para ligar, né, para a empresa e verificar se já tinha tido aquele serviço antes, né, ela vendia frota, né, comentei com vocês, alugava frota, e aí ela ligou e viu os pontos de dor, né, e ela abusou, aproveitou desses pontos de dor, dizendo que ela resolvia todos aqueles problemas, né, na empresa dela, ou seja, uma aplicação direta disso. Né? Então, identifique esses pontos de dor, né, ou os pontos de prazer, e durante a negociação pressione esses pontos, né, identificando as suas implicações sobre a vida da outra pessoa. Ou seja, está vendo? Isso aí foi tão ruim para você, o cara piora aquela situação para a pessoa, né? E aí, na fase de apresentação das propostas, na execução, apresente o que você está propondo como solução para os pontos de dor, e ao final assegure isso novamente, você lembra a pessoa, né, tudo que ela falou, e que você está propondo solução para aqueles pontos de dor, para eliminar as dores, os medos, os sentimentos de culpa, etc. Tá? Essa proposta, ela aparece nos 2 livros, tanto do Rodrigues Lima, que é aquela capa que eu mostrei, quanto no Ariely, que tem um artigo muito bom, que foi até um artigo premiado, e tem também um livro sobre isso. Então, até o próprio Rodrigues Lima cita o Ariely no seu livro. Então, bastante interessante isso aí, e é muito usado. Você vê isso sendo usado assim bastante nos dias de hoje, tá? Uso do princípio da relatividade entre as coisas, né? Então, vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Qual a bolinha maior? A bolinha preta que está no... Deixa eu até colocar aqui. Queria que você respondesse oralmente, tá? Seria a bolinha que está no... A bolinha A ou a bolinha B? Qual a bolinha maior? Vamos ver se você sabe. Elas são do mesmo tamanho. Já conhece essa, né, Ibrahim? Não, é porque é percepção mesmo. Percepção, exatamente. Muito bem, Ibrahim acertou. Ganhou 5 pontinhos aí, Ibrahim, viu? Vou até botar aqui, tá? Oh, valeu, professor. Participação, 5 pontinhos de participação aqui para a menção 3, tá, Ibrahim? 5 pontos, beleza. Então, aqui, olha só, pessoal, são do mesmo tamanho, mas aí, você olhando à primeira vista, se você não fizer nenhuma conta, vamos dizer assim, como essa daqui está em relação a bolinhas menores, tá? Ela parece ser maior do que essa outra que está em relação a bolinhas maiores, né? Então, essa aqui, em relação às menores, ela parece maior, e essa aqui, em relação às maiores, ela parece menor. Para você ver como é que o ser humano usa isso, não sei se foi... Uma vez eu estava ouvindo, né, uma conversa, e eu achei engraçado, porque a pessoa falou assim, não, eu não tenho amiga... Uma garota falando para outra, eu não tenho amiga bonita, não, eu só saio com amiga feia. Por quê? Porque eu me destaco do lado dela. Eu achei muito engraçado isso. É o princípio da relatividade, tá, entre as coisas, entendeu? Então, os seres humanos raramente escolhem as coisas em termos absolutos. Você vê aquela bolinha em si, não vai te dizer nada. Mas se você botar aquela bolinha frente a outras coisas parecidas, né, ou semelhantes, podem te dizer alguma coisa, né? Então, voltando aqui, a maior parte das pessoas precisa ver algo, né, em seu contexto, comparando bens ou objetos a fim de decidir o que quer, tá? Então, a ideia é você, sempre que você for oferecer alguma coisa, você contextualizar, você nunca deixar aquela coisa assim, estou te oferecendo esse celular aqui, ó. Aqui, estou te oferecendo esse celular. Tá bom, mas por que esse celular é útil, né? Aí você vai contextualizar. A tua vida, hoje em dia, né? Você tem que ir em casa, às vezes, usar o computador. Esse celular aqui vai permitir que você use de qualquer lugar que você tiver, você possa responder e-mail, você possa fazer isso. Ou seja, você está dizendo alguma coisa
que facilitaria a vida da pessoa. Você vai ver, professor, mas isso aí todo mundo usa. Pois é, hoje todo mundo usa. Antigamente nem tanto, tá? Mas você vai ver que esse princípio vai um pouquinho além. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O contraste é muito bem percebido pelo cérebro reptiliano, assim deve-se usar o poder do contraste a seu favor. Aqui um exemplo, tá? Que é o versus, né? Leve sempre em conta a necessidade de comparação e apresente a sua proposta fazendo um contraste dessa frente a outras, em relação às quais ser superior, né? Em aditamento ao ponto anterior, ressalte o problema dor no início da conversa e os ganhos obtidos no prazer, depois fechando o acordo da parte, os cumprimentos pela escolha. Opa, eu acho que aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, estou achando que aqui é um problema. Não está certo. Tá aqui você colocar exatamente, acabou usando o exemplo, né? O exemplo anterior, que na verdade você enfatiza o prazer que aquilo vai te proporcionar e frente à dor que você tem de não ter aquilo, né? Ou seja, você está usando as duas, está combinando tanto o princípio 1 com o princípio 2, você está comparando as coisas boas com as coisas ruins, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, e ao fazer essa, ou seja, não usar só o prazer ou só a dor, mas ao associar as duas, que foi o exemplo que a gente deu, né, que eu dei até que não estava no slide, ao associar as duas, você está fazendo que a pessoa tome aquele tipo de decisão. Tá? Pessoal, não sei se eu comentei com você, mas esse curso de neurotática foi um curso que eu fiz em São Paulo, caríssimo, que a empresa que eu estava pagou, né? Não foi nem eu que paguei, foi a empresa que estava pagou. Era um curso muito caro, como eu falei para você, e é um adicional que a gente fala da disciplina, por quê? Porque é algo que a gente poderia ficar só nas neurotáticas, perdão, nas táticas conhecidas e pronto. Só que você seria mais um negociador medíocre que tem por aí. A ideia é que você seja um negociador acima da média, aquela pessoa que consiga realmente fazer diferença no mercado em negociação, tá? Por isso que a gente está trazendo essas técnicas para vocês, tá? São bastante interessantes o uso dessas técnicas, como eu falei para você, tá? Princípio de relatividade aplicado ao preço, né? Trata-se de um conceito semelhante da neurotática anterior, porém aplicado diretamente ao preço. A maioria das pessoas costuma escolher seus produtos e serviços instintivamente pelo que tem, preço mediano no meio, ou o segundo mais caro. É aquela história que eu já até comentei com você, né? Quando eu vou comprar computador, você tem uma ideia, vou falar para você. Eu não compro nunca o último. Por exemplo, se eu for comprar um computador agora, a gente está com o i9 aí na praça. Eu jamais compraria o i9, eu vou comprar o i7. Por quê? Porque o i9 é o mais caro, aquele de ponta, né? Aquele, vamos dizer assim, aquelas pessoas que querem, eu quero ter o último no mercado, elas vão comprar, então o preço dele está mais alto. Mas se você pegar um i7 de 10ª geração, né, por exemplo, você não vai ver uma diferença tão brutal assim entre um e o outro. Então, por exemplo, se eu fosse hoje ter que comprar um novo micro, eu não iria comprar nem um i5, nem um i3, que já são micros mais antigos, né? Provavelmente iria comprar um i7, por quê? Porque existe um modelo mais novo, né? E o outro que tem uma performance bem parecida, só que o preço dele é bem mais baixo. Então, eu compraria isso. É uma coisa normal, as pessoas costumam fazer isso. Não quero comprar o super bambambam, o super, não. Pode ser um pouquinho, né, pior do que aquele, né? Mas também você não quer o pior de todos, você quer comprar um intermediário. Normalmente, as pessoas tendem a escolher por isso. Por isso, né, que já que tem essa instintividade das pessoas em escolher aquilo que está na média, vamos dizer assim, né, a ideia é o negociador criar preços semelhantes para coisas que tenham atribuições semelhantes. Isso aí você vai ver, inclusive acontece em carros, né? Quando é oferecido carro, você tem aqui 3 modelos de carro. Vamos ver, por exemplo, a GM, né? Não só a GM, Toyota, etc. Tem 3 modelos de carro. Tem um carro que é aquele standard basicão, aquele, né, que é chão de aquele, é o carro totalmente básico, aquele que é super, né, aquele que tem tudo, e um modelo intermediário, né? E esse intermediário você procura reparar que ele normalmente ou vai estar mais próximo do standard ou vai estar mais próximo desse super. Por quê? Porque aí leva a pessoa, a diferença é pequena, tá vendo? Eu vou comprar aquele, o mais caro, em vez de comprar esse do meio, né? Ou então eu coloco uma distância realmente, né, vamos dizer assim, intermediária mesmo, e levo a pessoa a comprar o do meio, ou aproximo do mais barato, e a pessoa, só por causa disso aqui, poxa, isso aqui faz diferença, eu vou comprar, prefiro comprar esse melhorzinho do que comprar aquele outro, tá? Então, isso é uma estratégia que é usada até em pipoca. Você vai ver só como é que você já caiu nessa, provavelmente, tá? Então, um exemplo, né? Aqui você tem 3 opções, né? Opção A, 250,
O objetivo da venda é 350 e você tem uma opção mais cara, que completa 500. Ou seja, como eu aproximei ela mais dessa daqui, o meu objetivo da venda é esse. Porque ele vai dizer, tem quase tudo que esse aqui tem, ou tem um pouco mais que esse aqui tem, não tem uma diferença tão grande. Então, eu estou levando a pessoa a comprar, adquirir esse daí, a opção B, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Exemplo típico é o exemplo da pipoca. Então, vamos lá. Se você tiver duas alternativas, sugere-se adicionar uma terceira, uma opção C, que seja mais completa e com preço em torno de 50% maior, a fim de aproveitar essa tendência comentada por essa neurotática. Exemplo, opções de tamanho de pipoca. Não sei se você foi ao cinema recentemente, a maioria talvez não tenha ido, mas a opção de saco de pipoca tem uma diferença bem grande. A diferença da pipoca em si, mas a diferença de preço ela é mínima. Não sei se você reparou. Você, por exemplo, você pega assim a pipoca, um exemplo, né? Essa daqui é R$18, em determinado cinema, não vou dizer o nome, mas você deve saber qual é. Essa aqui é 20 e essa aqui é 21, um exemplo, né? O que o cinema quer? Que você compre essa daqui de 21, tá? Porque o cara vai ver, poxa, isso aqui tem 20% a mais do que tinha na pipoca anterior, né? E eu só estou pagando R$1 a mais. Na verdade, se você observar, é um absurdo o preço que você está pagando a pipoca, 18, R$20. Você compra vários saquinhos de pipoca de micro-ondas e faz em casa por metade desse preço, aliás, um terço desse preço. Mas você não pode entrar com saquinhos de pipoca do cinema, você teria que comprar lá. Então, o que acontece? Você acaba achando esse preço aqui, não acha caro, né? Porque você tem esse preço aqui, você fala, poxa, diferente de R$1 só, eu vou ter 30% a mais de pipoca, tá vendo? Vou comprar mais esse. E ele leva você a comprar aqueles combos, né, super, que tem por aí. Ou então, se eu afastar mais, botar esse aqui, botar uma diferença aqui, botar R$24, as pessoas vão tender a comprar esse, por causa da diferença, tá? Então, é muito interessante, sutil, as pessoas não percebem e elas acabam sendo induzidas, que você, quem for comprar pipoca, acaba comprando o que eles querem te oferecer. Quando eles querem te oferecer o super, eles colocam uma diferença bem pequena entre o intermediário e esse. Você fala, poxa, R$1 só a diferença, R$2, eu vou comprar, né? Quando, na verdade, era a intenção deles oferecer isso. Tá? Isso aí acontece com tudo, como eu falei, até com carro, né? Você vê, às vezes, o carro, né? Você tem três modelos de carro. Aí você tem, por exemplo, né? Eu não queria falar o nome de nenhuma marca, para evitar. Você tem aquele carro, tem tudo, e aquele carro que tem um pouquinho coisa menos, e o preço dele está um pouco maior do que o standard que não tem nada. O que vai acontecer? A maioria das pessoas vai se direcionar a comprar esse modelo intermediário. E aí, normalmente, quando você sobra até numa liquidação, vai sobrar o modelo mais caro e o modelo mais barato. E, normalmente, mais do modelo mais barato por conta disso, tá? Então, o exemplo é uma forma de você induzir a venda, tá? Utilize o poder das imagens. Outra coisa que eu comentei com vocês, eu falei da minha pastinha, né? Comentei com vocês, olha, sempre que você for oferecer alguma coisa, leve, né, uma pastinha com gráficos, com literatura, com coisas que possam justificar o que você está vendendo, tá? Então, as suas justificativas, tudo baseado em alguma coisa, algum texto, tá? Então, é muito importante, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho do texto, depois eu volto a esse assunto. Segundo Mlodinow, 2014, 33% do cérebro dedica-se ao processamento da visão. Tá? Então, olha só, 33% é visão. Por meio do lobo occipital, sendo utilizado para interpretar cores, detectar situações, movimentos, perceber profundidade e distância, decidir identidade de objetos, reconhecer rostos e outras tarefas. Assim, conforme esse autor, para influenciar outras pessoas, o negociador precisa considerar que as imagens causam impacto muito maior do que as palavras. Abuso do recurso das imagens e opte por falar frases simples e pequenas. Então, fale menos e mostre mais, é o que ele está dizendo, né? Utilizando demonstrações visuais, imagens que enfatizem o que irá propor. Comentei com vocês, eu fui numa demonstração de um carro, né? Me chamaram, recebi um convite, e eu fui lá antes da pandemia. E eu fui lá na demonstração de um modelo novo de um carro. Cheguei lá, tinha lá, o cara entrou, começou a falar, apresentou as pessoas, disse que estava à disposição para qualquer dúvida e passou um vídeo. Aí o vídeo tinha lá o carro, aquele carro que ele estava apresentando, numa situação assim, num lugar maravilhoso, uma floresta maravilhosa, o carro no meio da floresta andando, né, fumaça saindo assim do lado do carro, fumaça no pó, né, da estrada de terra lá, saindo assim para o lado, o carro limpinho,
apesar de ele estar num ambiente extremamente, o carro limpinho, passando ali naquele negócio, e a pessoa lá dirigindo, conforto, né? E entrando em situações, aquilo ali, você acaba se transportando para aquela situação e se vê dirigindo o carro, né? Então, a ideia exatamente é essa, você se colocar naquela situação. Por exemplo, acontece, comentei com vocês, você vai, por exemplo, para um... Até teve uma aluna que aconteceu com ela, foi para os Estados Unidos, e aí ela foi numa demonstração numa venda aconteceu comigo também, uma venda de um aluguel que você ficava, era um clube, né, entre aspas, em que você tinha várias unidades e você tinha direito a alguns dias por ano naquelas unidades. É um clube de turismo, de férias, tá? E aí você está alugando um pedaço daquele imóvel, né? Ou seja, você é dono de uma parte daquele imóvel e você tem direito a X dias por ano naquele imóvel. Então, bastante interessante essa questão. E o que eles fazem? Eles te colocam como se você já tivesse alugado. Então, você imagina-se lá, né? Eles até têm vídeos diferentes para passar de acordo com o biotipo das pessoas, para que as pessoas se imaginem naquela situação. Muito interessante mesmo, né? E o que é isso? É utilizar o poder da imagem de forma que a pessoa possa se colocar ou se transportar para aquela situação e se imaginar já tendo comprado aquilo, né? Então, ou seja, situações também envolvem prazer ou envolvem, né, o fim de uma dor ou de uma resolução de um problema, alguma coisa assim, tá? Então, o uso prático tem várias, né? O uso prático da questão do uso das imagens, né? E aí o Robbins, ele fala, né, que demonstração por meio de exibição presencial, vídeo e imagem, que foram os exemplos que eu comentei com vocês, né? Evidências físicas por meio de maquetes, imagens ou vídeos. Se você for num shopping hoje, no Parque Shopping, tem um cara vendendo um clube de férias, uma maquete. Pode olhar lá, perto lá do McDonald's, você pode dar um pulinho lá, que você vai ver um cara lá, um stand, e o cara vendendo um clube de férias, ele tem a maquete. E quando o cara vai te explicar, ele fala assim, olha, aqui é piscina, não sei o quê. E o cara tenta que a pessoa se imagine ali e depois passa um vídeo para ela, né? Eu falei para vocês, eu às vezes me faço de isca, né? Eu acabo passando assim, aparento estar interessado exatamente para ver as estratégias que as pessoas estão usando, né? Para me atualizar, inclusive. Então, achei muito interessante, porque foi o uso disso. O cara estava usando justamente essa questão de usar maquetes, imagens e vídeos para que a pessoa se imaginasse naquela situação, né? Então, você não precisa nem muito longe. No Parque Shopping aqui tem um caso desse, como eu falei para você, um standzinho no primeiro piso, né? Tem um piso subsolo, tem um primeiro piso, perto do McDonald's. Quando você passar por lá, você vai lembrar de mim, que eu falei isso para você. Já está um tempão lá. Uso de artigos e matérias com provas e argumentos utilizados, aquilo que eu falei da pastinha que a gente precisa usar, né? Até na feira o professor está tendo também, na Feira do Paraguai. O que está tendo lá? Fala aí, Ibrahim. É uma maquete dessa, é igualzinha a do Parque Shopping. Ah, é a mesma coisa? Mesmo cara no mesmo grupo? Exato. Então, você já conhece. Já ouviu lá o cara? Já parou lá para ouvir, não? Não parei não, mas esse final de semana eu parei para pensar nas técnicas de negociação, eu tava junto com minha namorada, aí eu falei, a nossa Mapan, a nossa máquina e tal. Isso aí é fundamental, rapaz. Quando você pega, e o objetivo do exercício era justamente esse, que os grupos chegassem a isso no planejamento, que é fundamental, né? Vamos dizer assim, eu digo para você que a gente só sabe planejar, a gente só sabe negociar quando a gente sabe planejar a negociação. Quando a gente não sabe, não tem jeito, né? Então, é muito importante essa questão, vocês verem isso, porque é fantástico. E esse uso aí, viu, foi ótimo você ter falado justamente desse negócio. Eu comentei da maquete, você falou, você viu a mesma maquete lá. O cara usa a mesma estratégia. Você chega lá, ele te mostra na maquete onde é, e depois ele mostra o vídeo. Você procura depois, se faz de isca lá, né? Entra lá e fala para o cara assim, ó, como é que é esse negócio? O cara vai te explicar, ele vai te explicar na maquete, vai te mostrar primeiro depois ele vai te levar para o vídeo. Depois ele vai pegar uma folha lá, bonitinha, folha toda impressa em couchê mate, bonito mesmo, te mostrando as condições, ou seja, o uso prático dessa estratégia aí, da utilização do poder das imagens. Bacana mesmo, né? Eu vou ter que voltar lá essa semana, eu vou pedir para ele apresentar. Aí você fala, como é que é isso aí? Só fala, chega lá perto e fala assim, não, queria entender como é que é isso aí, o que você está oferecendo? Você vai ver, o cara vai te mostrar na maquete, vai te mostrar o vídeo, ou então eu acho que ele mostra o vídeo tinha uma televisãozinha, mas ele mostrou o vídeo, a televisão ficava rodando. Ele pegou um iPad e mostrou no iPad, né, o vídeo. Eu falei assim, cara, é o uso dessa técnica, você vai ver só. Eu falei, legal, obrigado, valeu.
Então, quer dizer, a ideia é justamente isso, né? Realizar analogias por meio. Como é que é a sua vida hoje? Aonde você foi? O cara pergunta assim, onde você foi nas últimas férias? Aí faz uma analogia, tá vendo? Lá era legal, lá era frio, poxa, aqui vai estar calor, tem piscina, tem isso, tem piscina aquecida, né? Ah, você foi para tal lugar, mas tinha piscina aquecida lá? Ih, não tinha. Pois é, aqui tem. Então, o cara, ele está usando 2, 3 técnicas dessas, tá? Neurotáticas, e você vê que está tendo muito sucesso. Tanto é que você falou, já está com 2 estandes, né? Por quê? Porque já está tendo bastante sucesso com relação a isso, né? Utilização de testemunhos em vídeo proferindo por pessoas que sejam referência. Aquele que eu fui lá, de um parque termal que tem aqui em Goiás, né? O cara usava isso, as pessoas falando, foi maravilhoso, poxa, se eu soubesse que era tão bom, já tinha feito antes, me ofereceram antes, eu não quis, passou um tempo, eu paguei muito mais caro, eu acabei fazendo e hoje eu não me arrependo. E o cara fala, justamente aquela promoção que você viu, que a pessoa não pegou, a gente abriu de novo a promoção, você fica, né? Então, eles usam muito isso, né? Utilização de testemunhos em vídeo proferido por pessoas que sejam referência, né? Evidenciar estatísticas por meio de gráficos fáceis de ser interpretados. Não vai pegar aquele gráfico também de linha, com aquelas letras miúdas, microscópicas, para falar para a pessoa olhar aquilo, que vai dar problema, tá? Então, é aquela história, pega um gráfico, né, que tenha poucos dados, que seja bem assim, normalmente o gráfico de linha, sim, mas você usa assim, como se fosse escala, né? Usa os marcos assim e coloca lá. Quanto menos dados escritos tiver, melhor. Mas quanto mais agressivo for o desenho, desde que seja real, tá, pessoal? É uma coisa que eu falo, questão ética é fundamental, né? A gente nunca deve mentir, né? Eu já falei para você, eu sei que a gente vê isso, a prática disso. O máximo que a gente deve fazer, como eu falei para você, é omitir. Ninguém pode ser penalizado por omitir nada, mas a pessoa pode ser penalizada, com certeza, por ter falado algo e aquilo depois não se cumprir. Então, muitas negociações, elas acabam, né, e queimam até a empresa, porque o vendedor oferece algo que ele não poderia ter oferecido, até legalmente não poderia. Ele oferece ou diz que faz, e como não faz, ele queima a empresa, né? A pessoa nunca mais compra com a empresa, ou seja, ele se queima e queima a empresa. É importante isso, né? Então, evidenciar estatísticas por meio de gráficos. Caso seja importante mostrar os dados, eles devem ser mostrados por meio dos gráficos, tá? Nunca mostre por meio de uma tabela, a pessoa não vê. Você pega a tabela, você vai ver que tem uma outra neurotática que a gente fala mais sobre isso. O cara vem com a tabela, assim, aquela tabela cheia de dados, e fala assim, olha, aqui, não sei o que, a pessoa não vê, né? E aí a tendência nossa é não acreditar no que a pessoa está falando. Não sei se você já viu, tem um filme antigo da década de 80, Um Tira da Pesada. Quem já ouviu falar, quem já viu, um Ed Murphy, um comediante chamado Ed Murphy. Aquilo funcionava na época. O cara vinha assim com uma carteira qualquer, chegava assim e falava assim, olha, eu sou da inspeção, não sei o que, e mostrava assim um negócio rapidinho, sou da inspeção, não sei o que lá, e a pessoa caía. Hoje é uma tendência, vamos dizer assim, até eu acho que por causa do Ed Murphy, vamos dizer assim, hoje tem uma tendência muito grande, por causa de um negócio chamado engenharia social, das pessoas preferirem não acreditar quando alguém mostra uma carteira muito rápido, né? Então, o que vai? Deixa eu ver de novo a carteira. Ou então a pessoa, não vai ver nada, não sei o que, a pessoa já fica desconfiada, né? Então, antigamente, o cara falava assim, olha, eu sou da inspeção sanitária. O cara mostrava a carteira assim, ok, não, né? Existia vamos dizer, uma pureza maior. Hoje em dia, eu acho que existe uma desconfiança muito maior do que existia no passado. Deixa eu ver, eu acho que a pastinha, até deixei aí a pastinha. Tá? Então, é interessante isso. A ideia é que quanto mais simplificada for a informação, mais gráfica, mais visual for, melhor. Tá? Utilize menos é mais. É uma outra estratégia. O que é isso? Quanto menos você falar, melhor. Por isso que eu falo que os grandes negociadores, eles não costumam falar muito. Eles costumam falar bem pouco. E até eu brinco com você. Você me vê dando aula, eu falo pra caramba, né? Você me vê negociando, você fala, pô, não é a mesma pessoa, né? Por quê? Porque eu na hora, eu falo muito pouco, eu ouço muito mais, né? Eu uso muito o olhar, uso muito a questão, né, do gestual, né? Coisa que, às vezes, a gente fica até... Né? Você vai ver, eu dando aula presencialmente, em pé, eu uso muito o gestual. Já sentado, o que eu posso usar? As mãos, né? No máximo, né? As mãos e o olhar. Mas só para você ter uma ideia, né? Quando você está negociando, um negócio sempre ouvir muito mais do que você falar. E quando falar, ser preciso nos seus comentários. Tá?
Então, por exemplo, né, a gente fala, né, que o cérebro, por que é isso? Agora eu vou te dar uma explicação, né? O cérebro ocupa cerca de 2% do corpo humano e consome mais de 20% de energia. Então, não sei se você já teve uma coisa, eu acho que a maioria já deve ter tido, chamado cansaço mental. Né? O que é o cansaço mental? Você, de repente, tem que fazer determinada coisa, tem que pensar a respeito de determinada coisa, alguma situação estressante, e aquilo cansa muito mais você do que, às vezes, correr. Quem faz, por exemplo, corrida, faz atividade física, musculação, corrida, essas coisas assim, o cara faz, às vezes, uma musculação de manhã cedo, faz à noite, né? Dizem até que a noite é melhor, né? Que o músculo cresce logo depois, né? Então, até o que está a última, vamos dizer, a última coisa que falaram é justamente isso, que a musculação no período tarde e noite é mais eficaz do que a feita no início da manhã. No início da manhã, os músculos já vamos dizer assim, já estão, né? Você tem que fazer um aquecimento, né? Enquanto que no final os músculos já estão aquecidos e logo depois você dorme, o músculo cresce, né? Eu ouvi, né, isso aí recentemente. Então, só para você ter uma ideia, o cérebro ele consegue cansar muito mais o corpo do que se você fazer um esforço físico. Então, não sei se você já reparou, às vezes você é submetido a uma situação do seu trabalho, ou até acho que aqui às vezes, né, determinada situação, aquilo vai te cansar muito mais, você fica extenuado mesmo, muito cansado, porque você teve que usar muito o cérebro. Então, as pessoas, o corpo humano em geral, das pessoas, tendem a procurar coisas que gastem menos a cabeça, ou seja, coisas que não vão te expor a uma situação assim, a não ser que você seja obrigado, né? Mas se você não for obrigado, não for uma coisa de trabalho, etc., o corpo tende a procurar situações mais fáceis, né? Formas de resolver mais rapidamente as coisas. Então, se você olha, por exemplo, uma situação e vê que é complexo demais, que você não vai ganhar nada com isso, a tendência nossa, às vezes, é falar, não, deixa para depois, e às vezes não faz, né? Então, estudando isso, se verificou que quando você precisa usar o cérebro, principalmente numa decisão, às vezes, que você não quer, né, uma compra, é o que você pode adiar. Normalmente, você pode adiar uma compra, a não ser que seja algo emergencial. Se não for, você pode adiar. Então, se a pessoa começa a te explicar muita coisa, você começa a desconfiar de muita coisa, você tende a se afastar daquilo. É natural, tá? Então, uma coisa que você pode usar, que funciona, é na hora de você apresentar alguma coisa, você ser extremamente sucinto, extremamente objetivo e tocar nos pontos de decisão mesmo. Em vez de você falar aquele arrazoado geral sobre o produto. Você está vendo que essas neurotáticas te ajudam nas outras, né? E à medida que você monta a tua estratégia baseada nessas neurotáticas, o outro negociador, por mais experiente que ele seja, ele não consegue perceber que tipo de estratégia você está usando. Você está usando uma combinação de neurotáticas e criando a tua própria estratégia, a própria forma de agir. Essa é a questão. Então, você, às vezes, associa 2, 3, 4 dessas estratégias e você vê que elas têm uma aplicabilidade, uma efetividade extremamente grande, maior até se você usar uma daquelas estratégias que a gente já viu, a estratégia padrão. É claro que a estratégia padrão vai te dar menos trabalho para planejar, muito menos trabalho, e na maioria dos clientes, né, pessoas físicas ou até algum tipo de empresa mais simples, empresas que estão começando no mercado, que não tem tanto conhecimento em negociação, vão ser extremamente efetivas. Mas você vai ter casos de empresas, grandes atacadistas, né, grandes varejistas, grandes distribuidores, empresas que você quer instalar com o teu produto e que você não pode abrir tanto a mão assim, né? Você vai falar, faço uma ganha-ganha e pronto. Tá, mas uma ganha-ganha, já falei para você que tem 2 tipos de ganha-ganha, né? Aquela que realmente as duas partes estão ganhando um pouquinho, estão abrindo mão de alguma coisa, e aquele tipo de negociação onde uma parte simplesmente, eu quero tanto botar meu produto ali que eu me contento com qualquer coisa. Você tem uma ideia, isso acontece, tá? E nesses casos, quando você quer muito, mas você não pode perder tanto, eu recomendo que você utilize uma neurotática. Por quê? Porque a neurotática você vai ter muito mais chance de ganhar, mesmo com negociadores extremamente experimentados, aquele cara que tem uma experiência muito grande em negociação. Você às vezes associa 2, 3 dessas, o cara fica sem entender, acha que você não está usando tática nenhuma, ainda acha que esse aí, moleza, aí não está usando tática nenhuma, esse eu vou conseguir. E aí, na verdade, você está instintivamente gerando algo dele, uma necessidade dele que ele nem sabe, tá? Então, o uso dessas 10 principalmente quando você associa 2, 3 dessas,
eu costumo associar normalmente a imagem ao sentimento de perda. Eu acho que esse daí é o que mais se usa hoje em dia, tá? A questão da imagem com o sentimento de perda. Quando você associa as duas coisas, fica muito fácil, né, você ter sucesso na negociação. Então, se você vai apresentar uma proposta, as opções você tem que se apresentar de forma muito simples e resumida, que a pessoa não tenha, né? Você vai falar, poxa, professor, até meio básico, eu estou falando de uma forma tão boba com ele, até a criança iria entender. Pois é, se ele estiver cansado, estiver chateado, estiver com um dia cheio, se você falar dessa forma, ele vai entender. Mas se você tiver um dia cheio, você começar a complicar ou colocar muitos dados, ele não vai entender, ele vai parar, eu acho que na segunda ou terceira frase que você disser, ele vai falar, tá bom, chega, não quero ouvir mais esse cara, não. Né? E ao fazer esse tipo de comentário, né, pessoal, ao fazer esse tipo de... Você começa... A pessoa, na mesma hora, perde. A tendência nossa, tá, quando você está explicando muito, etc., é achar que aquilo é muito confuso ou complexo e, não vou fechar nada, não. Eu tenho que estudar mais sobre o assunto. E, às vezes, esse momento do cara parar para estudar mais sobre o assunto pode não vir. Então, a ideia é como é que eu vou convencer a pessoa? Falando de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma resumida, os principais aspectos que levam as pessoas a comprar aquele produto. Né? Mas eu deixei de explicar um monte de coisa. Pois é, mas às vezes o menos é mais. Né? Por isso que essa estratégia tem esse nome. Tá? Então, a ideia é você enfatizar as informações mais importantes, com uso de imagens no início da apresentação, e, ao final, repetir essas informações mais relevantes. As pessoas tendem a prestar mais atenção no início ou no final. Porém, costumam não assimilar algo novo ao final. Então, como é que eu faço, pessoal? Não sei se você já percebeu, até nas minhas aulas. Você já reparou que eu costumo voltar no último slide que eu falei, o último assunto que eu falei, eu costumo voltar, não é em todas as aulas, mas eu costumo fazer isso. Por que eu faço isso? Por um motivo muito simples. É uma tendência que você, no final, não preste tanta atenção assim, né? Você já está cansado, você já ouviu muita coisa, seu cérebro já está cheio de informação. Então, a tendência é muito grande, ou então você está tão preocupado na presença e sair, pode ser também, né? Professor, eu estou cansado hoje, eu sei que não aguento mais, almoçar cedo, estou com fome, né? E você está tão assim que você não presta muita atenção. Por isso que eu costumo pegar os últimos slides, normalmente o último, ou pelo menos o último assunto, e fazer um resuminho na aula seguinte, tá? Por causa desse efeito aqui, do menos é mais, justamente. Porque a gente tem uma tendência de não assimilar algo novo no final. Então, dificilmente, quando eu vou entrar num assunto novo, você deve ter percebido, eu evito. Às vezes eu volto e explico mais o assunto anterior. Porque eu sei que há uma tendência natural das pessoas, tá? Até por questão, né, de overflow, que a gente chama, vai enchendo a caixa, uma hora que não aguenta mais. Né? A mesma coisa, você está numa aula, até me disseram um tempo atrás, eu acho que eu comentei com vocês, não sei se eu comentei, eu fui chamado para dar uma aula de 6 horas, direto. Né? Ok, vou dar para uma empresa lá de São Paulo, final de semana, eu falei, vou dar essa aula direto. Aí falou, mas eu preciso ser direto. Eu falei, não, mas os intervalos, quando é que eu posso fazer? Deve ter um coffee break. Não tem intervalo, não. Eu falei, cara, o pessoal vai ouvir 1h20, 1h40 do que eu estou falando. Depois, tudo que eu falar, o cara já vai ficar assim, vai dormir, vai cochilar, vai levantar para o banheiro 6 vezes, entendeu? Porque tem que dar um intervalo, se não der um intervalo, fica contraproducente, né? Normalmente, se achou esse número mágico, né, de 1h40, 1h50. Acima disso, é muito difícil que a pessoa mantenha a sua atenção, a não ser que seja algo extremamente relevante para a vida dela. Né? Se não for algo extremamente relevante para a vida dela naquele momento, é uma tendência muito grande de, depois de 1h40, a pessoa não prestar mais atenção no que você falar. Se você perguntar para ela o que eu falei, ela vai dizer assim, não sei. Se ela for sincera, né? Senão ela vai tentar inventar ou vai tentar lembrar da última palavra que você disse. Né? Então, o que acontece? Quando você, numa negociação, fala menos, é extremamente pontual naquilo que você fala. Lembra que eu falei? Fala tudo que você tem para falar no raporte. Depois, na hora da barganha, não fala nada. Quando é necessário, apenas confirma o que você falou no raporte, é o uso dessa estratégia. Tá? Porque se você ficar dando informação nova na barganha, a pessoa tende a achar que é muito complexo, ou ouve alguma coisa que ela fala, isso eu preciso pensar, e não estou entendendo o que você quis dizer com isso, e aí interrompe a barganha e você não fecha a negociação. Tá? É a aplicação prática disso daí.
Se você resolve, e eu já vi muita gente fazendo isso, no meio da negociação ela começa a soltar informações novas a respeito do produto, né? E aí, normalmente, o fim é sabido. Qual é o fim? Não consegui fechar. É o que acontece na maioria das vezes. Por quê? Porque a pessoa está jogando informação, lá pelas tantas a pessoa chega e fala assim, pô, não entendi o que o cara falou, não vou fechar. Ou fala alguma coisa que a pessoa tem dúvida, ou que já afeta alguma questão quanto àquele produto, ela vai parar e falar, não vou fechar com ele agora não, preciso entender melhor isso daí. Tá? Então eu falo para você, fala tudo, você tem que falar no raporte, porque no raporte, antes da barganha, o cara vai tentar tirar as dúvidas, aí você usa imagens, usa uma série de coisas, né? Leva as coisas para a pessoa entender melhor. Na hora da barganha não dá para fazer isso, até por conta dessa aplicação, dessa neurotática. Tá? Como eu falei para vocês, eu tento botar as coisas se interliguem, tá, pessoal? Não é uma forma, ou seja, eu não vou explicar um negócio para você e depois desfazer o que eu expliquei, tá? Então, o que eu faço? Eu já faço adaptação segundo até um conceito que você vai ver no futuro, para você entender por que você faz assim, né? E você vai falar, então por isso que em tal estratégia a gente faz isso, exatamente. Algumas estratégias foram melhorando, foram sendo polidas, né, durante o tempo, né? Foram sendo polidas durante o tempo. Então, você tem essa questão. As estratégias foram sendo melhoradas, apesar de ser uma estratégia, às vezes, antiga. Não, mas precisa disso, porque agora eu considero essa questão do tempo, do esforço, do cansaço, né? Então, o uso prático, como a gente falou, evite apresentar opções demais ou opções ou aspectos que sejam complicados. O que eu acho o ideal? Sempre apresenta uma opção, verifica pelo perfil da pessoa, a melhor opção para a pessoa é tal. Se você vê que não fecha, aí você oferece uma outra. Mas não chega para você, olha, eu tenho essas 30 opções para você aqui. O que vai acontecer? O cara vai tender a não escolher nada. Se você apresentar melhor para o que você acha para a pessoa e depois dar uma outra opção, ou no final que você não fechou, você fala assim, olha, na verdade, esse produto aqui eu tenho 30 opções diferentes para vários tipos de gosto. Eu tenho isso, a pessoa, essa aqui me serve. Tá? Mas o que você fez? Você já aguçou a curiosidade da pessoa e não explicou as 30. É aquele menu, não sei se você viu, até isso é aplicado até em restaurante, tá? Tem aluno aí que é de restaurante, isso é aplicado até em restaurante. Você pode reparar, por exemplo, Outback, Roadhouse, aquele PGA Fridays, o La Mole no Rio de Janeiro, quem conhece, não sei se você conhece, La Mole, outros restaurantes famosos, às vezes restaurantes populares ou não, tá? Tem uns até mais caros. Quando você pega o menu deles, não tem 500 opções, às vezes tem 10, 15 opções. Tem um outro restaurante também, um restaurante até no Park Shopping, um restaurante mexicano lá do Park Shopping, não vou falar o nome, mas que você olha assim, tem 5, 6 opções, 10 opções, às vezes, de prato, no máximo, né? E você olha e fala assim, por que tanto poucas opções? Porque a maioria, vamos dizer assim, são pratos que a maioria escolheria, se vai num restaurante mexicano, se vai num restaurante, uma hamburgueria, os principais são esses. Então, por que você vai botar 500 tipos diferentes? Você põe 5, 10 tipos, 4 tipos, 3 tipos. Tem um restaurante específico, né, que eu fui a São Paulo, restaurante famoso. Cheguei lá, tinha 4 pratos. 4 pratos, né? Tinha peixe, carne, massa, mas não tinham várias massas, não. Tinha um prato de massa, um prato de peixe, um prato de carne, aliás, 2 pratos de carne, 4 pratos ao todo, 4 pratos, não, é massa, peixe, carne, frango, isso. 4 pratos, só no menu. E o restaurante lotado de gente, restaurante caro, lotado de gente, na Paulista, né? E eu fiquei assim, o que é isso? É a aplicação desse conceito. Você vai ver que você pode aplicar em tudo isso, tá? Até na internet, se você vende na internet, você pode aplicar isso daí. Em vez de você oferecer 300 produtos no teu site, procura se especializar para um nicho, né? Procura falar, vou vender para tal pessoa, tal tipo de pessoa, porque você vai concentrar o teu marketing naquele tipo de pessoa. A pessoa que quiser aquele assunto vai te procurar, você vai criar vínculo com o cliente, quer dizer, cara, é o melhor para fazer, tá? Então, se você quiser direcionar para outra alternativa mais fácil, mostre muitos dados e planilhas, relatórios extensos, provando que essa seria melhor que a outra. A pessoa tende a aceitar
de imediato a argumentação apenas para não ter que analisar ou depender de esforço mental maior, tá? É o inverso. Quando você não quer que a pessoa escolha aquilo, você enche a pessoa de informação, fala, mas eu tenho uma outra aí que faz isso. Pois é, o cara vai escolher a outra, porque aquilo tudo que você explicou vai ser cansativo, ele não vai prestar atenção. Por incrível que pareça, pessoal, isso aí funciona demais. Além da conta, além do que você possa imaginar, procura fazer uma experiência que você vai ver que com certeza você vai ter sucesso nisso daí. Algo assim que as pessoas tendem, principalmente se for homem, tá? Engraçado, né? A gente falou, né, de homem e mulher. A mulher, ela gosta de detalhe, às vezes. Quando o homem explica, ela gosta de detalhes, até presta mais atenção. Mas, normalmente, para o homem, quanto mais detalhe você der, pior, entendeu? Seja mais extremamente objetivo. É claro que tem mulheres que pensam assim, de objetivamente, né? Também, muito objetivamente, né? Mas a mulher é mais detalhista. O homem não é muito detalhista. Isso aí é natural, né? É natural. Se você ler, não sou eu que estou dizendo, se você ler aquele livro Rishi, né, que é um livro antigo de psicologia, muito famoso para você, porque ele traz a psicologia de uma forma fácil para quem não é psicólogo, né, que é o meu caso, mas que gosta desse assunto da psicologia humana, que eu acho que é fundamental para tudo, né? Quando você é gestor, quando você é vendedor, é negociador, dono de empresa, né, precisa saber muito da psicologia humana por causa dos funcionários e por causa dos clientes e fornecedores que ele vai lidar. Então, eu recomendo esse livro, Rishi. São uma série, 3 livros, famoso, foi best-seller na época, principalmente o I. O I, ele dá as diferenças, né, de abordagem, como você aborda, como é que você aborda, né, como é que pensa mais ou menos o homem e como pensa mais ou menos a mulher. É claro que é a maioria, viu, pessoal? Tem exceções, tá? Dos dois lados tem exceções, mas a mulher ela tem de ser mais detalhista, ela ouve melhor, tanto vou dar um exemplo típico, se você tem namorado, cônjuge, etc., né? O cara vira para você e fala assim, o homem, você fala assim, eu olhei esse armário todo, não achei. A mulher vai lá, pega o negócio e entrega para ele. Mas eu olhei isso aqui 30 vezes e não vi. Pois é, porque a mulher ela vê o detalhe, o homem não vê, ele vê assim, né, o macro, né? Até o pessoal até brinca, né? É visão de caçador. Como é essa visão de caçador? O cara vê uma paisagem enorme, né? Identifica o quê? Um movimento na paisagem, né? Ele fala, aí chama atenção. Se nada se movimentar, ele olha e não vê nada, né? Esse conceito foi usado até para a questão de camuflagem, não sei se você sabe, até esse conceito é usado para a questão de camuflagem. Às vezes você não tem uma camuflagem igual, mas a primeira coisa que o cara fala é não se movimenta, fica parado com aquela camuflagem, mesmo que seja semelhante ao terreno, porque o fato de você não se movimentar, a pessoa vai olhar e vai falar, beleza, né? Agora, é claro, como eu falei para você, já até começaram a empregar mais mulheres no exército americano e outros exércitos, por essa questão também, que a mulher tinha uma visão diferenciada. Ela consegue perceber, né? Então, isso aí mudou até a questão da camuflagem, uma série de coisas por conta disso, tá? É natural. Você pode ler, não sou eu que estou falando para você, tem vários livros que falam sobre isso, tá? Mas é interessante essa questão, tá? Enquanto que até normalmente acontece isso, você pode perceber em venda, né? Quando o cara oferece uma coisa para o homem, ele fala assim, isso é uma característica, pum. Quando ele oferece para a mulher, às vezes ele dá 5, 6 características. A mulher é mais detalhista, ela quer saber mais coisa. O homem quer saber só isso, o importante é isso, né? Então, são detalhes, é claro que, toda regra tem exceção, tá? Então, falei para vocês que eu conheci uma vendedora que, para mim, ela bate muito homem aí, antigo de vendas, que a garota era uma fera, era uma águia, tá? Então, era quase que eu cheguei a sair com ela algumas vezes no sentido de negociar, né, em alguns clientes, e eu aprendi muito com ela, porque a mulher era espetacular, ela tinha uma visão, uma forma de... E ela, a questão do detalhe, era super detalhista, além de todas as características fantásticas, uma excelente negociadora, ela tinha essa questão do detalhe, né, que muitas vezes passam desapercebidos para a maioria dos caras, ela percebia determinadas coisas. Então é muito interessante isso, né? Outra técnica, chamariz, que é chamado decoy effect. Tá? O que é isso? Né? Quando você apresenta 2 opções equivalentes, as pessoas tendem a ficar em dúvida, né? Então, lembra, é um pouco da aplicação do princípio da comparação. Tá? Como assim, professor? Você vai entender. Então, olha só, quando você apresenta 2 opções equivalentes para uma escolha, essas podem ser equilibradas, né? Ou seja, por exemplo, você tem 2 tipos de carro.
Eu gosto muito desse exemplo do carro, porque você vai entender fácil. Você tem aquele carro que é super, carro que vamos botar um exemplo prático, vamos lá. Você tem lá a Toyota, ela tem o Auris, que é o Corolla Super, é o Auris, né? Se eu não me engano, Aurea. Eu confundo que agora tem um carro parecido, né? Se quem lembrar, pode falar aí. Acho que é Auris, né? Auris, porque tem um carro, um modelo, é um modelo mais, né, super. Vamos botar então a GM. A GM ela tem o LTZ, tá? Que é o carro mais tchan que eles têm. Tem o L, que é o mais, e tem o LT, que é o intermediário, tá? Então você tem o L, que é o luxo, que eles chamam, o LT, que é como se fosse um super luxo, né? E tem o LTZ, que é o top, aquele que tem tudo. Tem o melhor ar-condicionado, todos os vidros são elétricos, tem tudo, né? Uma mala elétrica, tem tudo, né? Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Se você tem dois, você tem aquela pessoa que quer o standard, por exemplo, tá? E aquela pessoa que só quer o super. Ela quer o melhor carro, o melhor de todos, tá? Mas a maioria das pessoas, elas estão em dúvida. Qual que eu vou comprar? Né? Qual que seria melhor eu comprar? Então, se você acrescentar uma terceira opção, chamariz, que distorça, né, uma das opções originais, ela vai acabar chamando a atenção das pessoas, mesmo aquelas que não tinham ideia do que comprariam, dessa opção que você quer levar elas a comprarem. Olha só que interessante. Você tem aplicação disso no preço e agora tem aplicação também no objeto em si, tá? Então, a cópia da versão distorcida, então, que a maioria das pessoas tendem a escolher. Então, você tem duas opções. Tem uma opção muito barata e uma opção muito cara. Tem gente que automaticamente vai para a opção barata e gente que automaticamente vai para a opção... gente vai para a opção barata e gente que automaticamente vai para a opção cara, tá? Mas a maioria das pessoas vai ficar em dúvida. Qual que eu compro? Eu compro essa ou compro essa? Nesses casos, o que você faz? Quando você quer direcionar essas pessoas para a melhor opção, o que você cria? Você cria uma opção um pouco abaixo dessa, tá? Que tenha quase tudo que essa tem, mas que um dos itens muito procurados ela não venha a ter. Então, por exemplo, digamos um exemplo. Você pega dois carros extremamente semelhantes e fala assim, esse aqui tem tudo, esse aqui não tem nada. E esse aqui só não tem direção elétrica, por exemplo, direção hidráulica, antigamente era direção hidráulica. Direção elétrica, hoje em dia, né? Hidráulico-elétrico. Só não tem isso. Então, o cara vai dirigir esse carro aqui, ele vai falar, cara, é muito duro, isso aqui, não sei o que lá, é ruim, difícil fazer a curva. Pois é, mas a versão tal tem e é só 5 mil a mais. Aí você fala, pô, legal, então vou comprar a versão tal. Entendendo? Você direciona as pessoas a comprarem aquele carro. Tá impressionante. Isso é para tudo, tá, pessoal? Estou dando exemplo do carro, mas serve para tudo. Então, uso prático. Situações em que você... Uma proposta conviver com duas opções de valores de relação entre benefícios e custos equilibrados para apresentar para outra parte. Se você adicionar um chamariz, uma opção parecida, mas inferior, que seja uma distorção daquela que você deseja, que seja escolhida pela outra parte, terá maior probabilidade de ser bem-sucedida. Ou seja, nesses casos, tem maior probabilidade que a pessoa escolha a opção mesmo que eu estou querendo que ela leve, e não o chamariz. O chamariz é aquele que vai sobrar, que normalmente você vai vender no ano seguinte, né? Ou vai vender naquela liquidação de estoque que você vai fazer, porque ninguém quer. Porque o cara que... esse carro não tem o principal. Quem não precisa do principal, ele vai comprar esse, que é mais barato, né? Mas como a pessoa vai ver os dois muito parecidos, ela vai acabar investindo mais de 5 mil reais para comprar esse outro, por exemplo, tá? Então, opção 7 agora. Quanto menor a dor, maior a venda. A gente falou da questão do prazer e da dor, tá? E o uso das duas estratégias conjuntas, né? Agora eu vou falar para você. Se eu tiver que escolher uma coisa ou outra, é muito melhor usar a questão da dor do que a do prazer. Vou dar um exemplo. Se você vira para uma pessoa e oferece algo para ela, a possibilidade de um ganho, né? Olha, se você comprar esse bilhete de loteria aqui, você pode ganhar. A pessoa, vou pensar, vai ter um sorteio que você pode ganhar. Tão difícil a possibilidade de eu ganhar num sorteio, né? Então, você vai analisar e muitas vezes você vai acabar optando em não fazer. A verdade é essa. Mas, se você dá a opção
se você não fizer, você vai perder, eu diria para você que a maioria das pessoas, mesmo que não estavam interessadas em fazer, vão acabar fazendo. Quer uma aplicação disso? Pessoas quando vão a liquidações, né? A Black Friday americana, né? Não vou nem falar da nossa aqui, por vários motivos, você já deve saber quais, não vou nem comentar. Mas a Black Friday verdadeira, tá? Realmente o cara vai e compra muita coisa que ele nem precisava, né? Porque está barato. Então, você vai, por exemplo, na Black Friday lá nos Estados Unidos, né? Aí você entra numa Best Buy da vida, na Black Friday, aí lá na Best Buy tem lá um computador daquele que aí você fala, vou comprar que está barato. Aí você vê que não tem aplicação para você, às vezes, né? Teu filho não está em idade de usar, aí você comprou aquele troço porque estava barato, né? Então, porque a possibilidade dele perder aquela situação, se eu não comprar agora, eu vou perder a possibilidade de comprar esse preço, por exemplo. É uma sensação de perda, né? Então, isso aí é uma coisa estudada. Roger Dooley, que é um pesquisador, né, verificou que o detalhamento de custo de uma proposta causa múltiplos pontos de dor ao comprador. Também tem isso, sobretudo em processos de negociações comerciais. Assim, o negociador precisa buscar evitar a sensação de múltiplos pontos de dor na outra parte, evitando detalhar os custos de cada item em sua proposta, sendo melhor a tática de utilizar pacotes ou um preço fixo, flat, pois minimiza a sensação de dor dos custos. Outro aspecto é que a venda a prazo ou parcelamento do cartão de crédito é menos dolorosa para o inconsciente do que pagar à vista em dinheiro. A visão de pagar no futuro tende a minimizar a sensação de sofrimento pelo pagamento imediato. Então, primeira coisa, você já deve ter visto, eu gosto muito de usar exemplo de carro, que é uma coisa que tem muita propaganda na televisão, então a maioria já viu. Um carro vai ser vendido, o cara fala assim, compre hoje e pague só em março, por exemplo. Né? Você sabe isso, que tem, normalmente em outubro, novembro, sai modelo novo, e aí muitas montadoras fazem isso. Compre agora e pague a primeira prestação em março. O que o cara fala? Não sei o que vai acontecer até março. Pô, vou fazer, porque eu estou querendo um carro desse, eu vou fazer. Né? Eu, particularmente, eu sou o inverso. Tudo que eu não sei, eu prefiro não arriscar. Tá? Se eu não sei, é melhor não arriscar. Então, eu penso assim. Então, o que acontece? Isso é uma das questões. Então, você oferece algo que não vai ter um gasto imediato. Por isso que a maioria das coisas tem lojas que vendem quase 100% em crédito. Por quê? E preferem o crédito. Quando você vem com dinheiro, não tem o troco, você pode passar o cartão, porque a pessoa tende a comprar mais, porque ela não tem a sensação de dor imediata. Né? Outra coisa é a questão de você sair detalhando na tua proposta. Olha, por exemplo, você vai vender um carro. Né? Você fala assim, olha, esse carro, o emplacamento vai ser 500 pratas, para você botar o limpador assim, que seja, né, automático, vai custar não sei quanto, não sei o que lá. Ou seja, você tem vários preços, aí você tem que ficar preocupado o que é cada preço, e aí no final, na soma final. Ao invés disso, você fala, olha, o melhor é tanto. É mais simples, a pessoa vai entender, ou seja, ela não tem aquela... Você vê que uma estratégia acaba complementando a outra, né? Se ela não tem muito o que pensar, né, não tem muito o que doer, tem que gastar isso, tem que fazer aquilo, é melhor para ela aceitar as propostas. Tá? Então, tem um exemplo aqui também. Evite apresentar cada um dos diversos custos da proposta, empacote a sua proposição. Até o banco usa isso, os bancos usam isso. Tem uma questão lá do pacote de serviço. Olha, se você usar 2 DOCs, ou TED, DOC, você vai pagar tanto, tá vendo? Se você tirar 4 extratos por mês, você vai pagar tanto. Se você quer, o que o banco faz? Olha, paga o pacote tal, que ele tem direito a 4 extratos, tem direito a 2 DOCs, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Você tem aquele paga o pacote todo. Se você fizer alguma coisa fora do pacote, você vai pagar a parte. Tá? Então, quer dizer, e esse pacote é bolado como? Né? Vocês fazem um cluster para verificar o que as pessoas costumam mais a fazer, e aí colocam isso, criam uma média, criam um pacote, geram um pacote. Há uma tendência muito maior a pessoa aceitar o pacote do que se você falar, olha, eu tenho aqui um pacote de DOC que é tanto, tem um pacote de tanto que é tanto, ou seja, ela montar o próprio dela, não vai montar. É mais fácil você oferecer para ela. Tá? Venda a prazo, né? Claro, a venda a prazo, sempre você vende muito mais a prazo do que você vende à vista. Para você ter uma ideia como é que isso funciona, eu participo de um projeto beneficente aí, né, de uma instituição aí sem fins lucrativos, e tem os eventos, né, às vezes mensalmente, às vezes quinzenalmente, tem uns eventos que promovem para angariar fundos. Né? E o que os eventos faziam? Enquanto você tinha uma lanchonete, um exemplo bobo para você entender, a
a lanchonete ela só aceitava dinheiro à vista, só aceitava que você pagasse, né? Em dinheiro. O que acontecia? Muitas vezes as pessoas não tinham dinheiro, não compravam, né? Então a compra era bem baixa. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, que me botaram para organizar isso aí, você pode ajudar na organização? Eu falei, eu ajudo. Vamos fazer uma máquina. Que fazer máquina de crédito? Que isso, besteira, vai pagar a taxa, não sei o que lá. Pô, tinha um bolão de gente me detonando por fazer isso, tá? E aí eu consegui convencer as pessoas, botaram. Simplesmente aumentou em 350% a arrecadação daquela lanchonete. Só isso. 350% a mais de arrecadação. Tirando o custo de cartão, tirando tudo. 350 a mais, falando assim, a gente devia ter feito isso antes. Pois é. Por quê? Porque a pessoa não sente, ela está com fome naquele momento, se ela tem um meio de pagar, que ela não vai sentir a dor, né? Só estou com R$10 aqui, se eu gastar, não vou pagar passagem de ônibus, por exemplo, né? Agora, se ela puder passar o cartão, ela vai passar. Entendeu? Então, é uma coisa que o comércio já sabe há muito tempo e ela veio, claro, desse princípio, né? Quanto menor a dor, maior a venda, tá? O fator porquê, eu queria ver se eu dava os 10 fatores hoje para vocês, para a gente já entrar, a partir da próxima aula, em tomada de decisão, tá? Por isso que a gente está falando sobre isso. E você vai ver que tem muito a ver com a questão da decisão, porque a decisão não é só uma decisão técnica, ela tem uma parte técnica, mas ela tem a parte subjetiva, né, que a gente vai estudar isso. Você vai ver a decisão de uma forma diferente também. Assim como você está vendo a negociação de uma forma diferente, você vai ver decisão de uma forma um pouco diferente também. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Então, experimentos comprovam que se uma pessoa pede um pequeno favor à outra sem justificar o motivo do pedido, cerca de 40% das pessoas instintivamente negam. Se você falar para você assim, presta teu carro. Imagina se eu chegasse para você e falasse assim, presta teu carro aí, pô, presta teu carro. Você vai dizer assim, não dá, eu vou precisar. Às vezes você nem vai precisar, mas você não vai emprestar. Agora, se eu virar para você e falar assim, cara, eu estou com um problema aí, eu estou com uma pessoa doente em casa, não sei o que, eu tenho que levar no hospital, bababá, meu carro deu defeito. Poxa, você me empresta teu carro? Existe uma tendência 40% maior das pessoas te emprestarem. Só porque você justificou. E, às vezes, a justificativa é até boba. Por exemplo, né? Cara, eu estou doido de vontade de tomar um açaí, e o açaí é longe para burro daqui, eu tenho que ir lá. Pô, empresta teu carro rapidinho para dar um pulo lá. Eu falar, pô, cara, toma açaí depois. Mas só o fato de você ter explicado, a pessoa fica sem graça e ela te empresta, tá? Você tem uma ideia. Isso aí é um conceito muito útil, vou explicar por quê. A gente vai falar depois de um exemplo disso, né? Porém, se pouco antes você, antes de fazer o pedido, menciona a razão para realizar tal pedido, cerca de 90% das pessoas, esse estudo, tá, pessoal? Não é inferência, não, é estudos, tá? Estudos. 90% das pessoas, está no livro do Rodrigues Lima, inclusive, tendem a dizer, tendem a fazer o que você quer, mesmo se não achar que não é legítimo o que você quer fazer. Só o fato de você ter explicado leva as pessoas a ficarem sem graça de negarem. Só pra você ter uma ideia como é que funciona. Então, ocorre que a vontade que as pessoas têm de justificar o seu comportamento é tão grande que elas instintivamente tendem ou aprendem a ancorar as situações na palavra porquê, assumindo que a pessoa teria motivos válidos para o que estaria pedindo, né? Uma vez que o seu inconsciente costuma seguir os roteiros pré-estabelecidos, que são os gatilhos automáticos, a gente já falou, ao invés da mente se focar conscientemente, prestar só atenção na tarefa. Só o fato de você dizer porquê pode ser um negócio ridículo, tá, pessoal? Mas o fato de você dizer o porquê, às vezes justifica para sua mente a possibilidade de você fazer aquilo, né? Porque as pessoas agem de uma forma tão multitarefas nos dias de hoje, tão assim cheias de coisa, e elas depois podem ser, em vários motivos, alguém pode, por que você fez isso? Elas às vezes podem ser questionadas, né? E por causa desse questionamento que pode surgir depois, muitas vezes você já procura a resposta para esse questionamento. Às vezes, nem mesmo não sendo tão boa assim essa resposta, o fato de você tê-la, né, já te deixa mais seguro com relação a aceitar determinadas coisas, tá? Então, uso prático. Ao propor algo ao outro negociador, comprador ou vendedor, busque oferecer sempre uma razão, mesmo que não seja melhor, que justifique a sua proposição. Por que você está oferecendo aquele produto para ele? O que aquele produto vai fazer de bom na vida dele? O que você vê a vender, né? Um exemplo, né, que acontece muito isso. Você tem um carro, está vendendo teu carro está com 2, 3 anos de uso, ainda está bom, não começou a quebrar ainda, né?
e aí você está oferecendo teu carro para vender. Primeira pergunta que o cara faz é: por que você está querendo vender o carro? Se você já justifica de primeira, né, se teu carro está tão bom assim, por que você quer vender? Né? Você sempre vai desconfiar que tem alguma coisa errada. Falar, por exemplo, eu vou viajar, né, e vou ficar um tempão sem usar o carro, então é um motivo bobo, né? Você pode ligar a bateria e pronto, e viajar numa boa. Mas você pode, vou viajar, o carro vai ficar muito tempo desligado, eu não vou deixar o carro, vou ter que gastar dinheiro depois, vou trocar a bateria, etc. Cara, é uma justificativa boba, mas o cara vai entender e vai falar: não, legal, ele justificou porque ele quer vender. Só para você ter uma ideia como é que isso funciona, tá? Às vezes, uma justificativa séria: não, eu vou viajar, vou mudar para outro país, né? Lá é mais justo que eu compre um carro lá, né, do que eu levar meu carro, que eu vou gastar uma nota para levar de navio para lá, vai demorar 3, 4 meses para chegar, e aí, pô, eu vou ficar esse tempo todo sem usar carro, gastando uma grana, quando chegar o carro lá, ainda vai estar com problema de bateria, eu vou ter que trocar a bateria. Se você der uma justificativa, sendo ela plausível ou não, a pessoa tende a aceitar e a fazer o negócio, ou seja, quando você está justificando por que eu estou vendo esse carro, já tenho muitos anos com ele, gosto muito dele, mas, poxa, infelizmente eu vou fazer uma viagem, vai ficar muito tempo parado. É uma justificativa boba, mas isso pode justificar para o cara: então ele quer vender por causa disso, ele não quer vender porque o carro está ruim, está velho, mas ele quer vender por causa disso, tá? Por incrível que pareça, isso funciona muito, não funciona pouco, não. Aumenta a chance que a outra parte concorde com a sua proposta do que se propuser e sem mencionar motivo nenhum. Então, bacana, isso aí já é, vamos dizer assim, isso eu uso muito, tá? É muito útil, como eu falei. Nunca ofereça algo para uma pessoa sem justificar por que você está oferecendo, tá? Isso aí é primordial. Efeito bumerangue é o efeito da reciprocidade, tá? Reciprocidade, tem até o cara lá apertando a mão, né? Você faz um negócio para mim que muita gente faz isso, até inconscientemente, cara. Pô, agora eu estou quebrando essa para você, cara. Pô, fica aí, o dia que eu precisar, pô, aí, né? Inclusive, tem uma cena do Trato Feito que o cara faz isso. O cara vende um livro e aí o cara oferece, né, um preço abaixo para ele. Ele fala assim: não, não, como você me ofereceu, como você aceitou tal proposta, eu aceito agora. Você está dizendo justamente o inverso, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia como é que isso funciona, tem até casos de empresas que, em vez de falar que está vendendo ou comprando alguma coisa, não, eu estou te dando isso aqui, tá? E você, porque eu estou te dando isso, você está fazendo tal coisa. E, na verdade, aquilo que ela está fazendo para você é muito mais caro do que aquilo que você fez por ela. Mas você, ao fazer algo, de pagar. Por exemplo, como acontece, você vai almoçar na casa de alguém, você fica naquela, com esse efeito reciprocidade na cabeça. O que é isso? Você quer chamar a pessoa para almoçar na sua casa também. É engraçado isso, mas é verdade. Você, ao gerar essa necessidade na vida da pessoa, né, você acaba ficando meio que devedor da pessoa para oferecer a mesma coisa ou algo melhor para ela. Isso é muito usado. Até falei para vocês que tentaram até isso comigo. O cara falou que era meu amigo, que não tinha visto. Eu contei para você um cara perto da rodoviária, né, que, por incrível que pareça, ainda está lá até hoje, deve estar conseguindo vender. Você sai de lá e o cara diz que é um amigo antigo, não sei o que lá, que tá com muita saudade de você. Pô, você não lembra de você, de mim, não sei o quê. Ele gera uma problemática na tua cabeça, você quer ajudar e o cara vai: pô, eu estou passando necessidade aí, tem esse negócio aqui para vender. E ele vende, você nem observa se é verdadeiro ou não, né? E entra nessa e acaba se dando mal, tá? Então, uma reação natural das pessoas é retribuir o que as pessoas recebem ou apoiar quem as apoiou.
Oi, pessoal, todo mundo me ouvindo aí? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui. Todo mundo me ouvindo? Só um instantinho, deixa eu... Sim, professor, estão te ouvindo. Beleza, né? Eu perdi a minha reserva aqui, eu tenho um micro reserva que eu vejo vocês, o que vocês estão vendo, né? Eu perdi o micro reserva, caiu tudo, né? Não sei o que houve aqui, coisas do Guará, deve ser a chuva de ontem. Toda vez que chove aqui dá problema. Então, o efeito bumerangue, a gente estava explicando ele, né? É uma reação natural das pessoas resistir, né? Ou seja, quando você não explica, então é importante que você explique as coisas, né? Para que as pessoas entendam. Né? Agora, quando você oferece alguma coisa para outra, a pessoa fica meio que... Quando você oferece alguma coisa para outra, a pessoa fica meio que em débito, né? A gente falou desse efeito bumerangue, reciprocidade, é isso. Então, você oferece... Por exemplo, acontece até um almoço. Você chama a pessoa para almoçar na tua casa, ela fica meio que em débito de chamar você para almoçar na casa dela. E a pessoa chama você para... Opa, me colocou alguma coisa aqui. Prof, você vai abrir um chat para poder colocar o presente? Já está aberto. Já está aberto, mas... já está aberto. Vê lá se você consegue colocar. Para mim não está aberto, não. Olha, o Rodrigo acabou de colocar. Rodrigo, Nitai, Natália. Agora foi. Tá aberto aí. Então, olha só, pessoal, só para a gente... Então, eu tô... Viu, pessoal? Eu estou sem acesso ao chat, tá? Não estou vendo direto o chat, não, porque, como eu falei para você, eu estou com o meu micro monitor, já era, né? Parou aí. Aí eu vou até ver o que houve, que de noite eu tenho que dar aula, né? Então, o gatilho de reciprocidade inversa, ou seja, você diz que está fazendo um favor para a pessoa, que a pessoa fica, de uma forma assim, interna, meio que devendo a você. Então, é o efeito que a gente chama de efeito Benjamin Franklin, o efeito Ben Franklin, né? Ocorre quando uma pessoa solicita um favor simples a alguém, essa pessoa lhe atende, que atendeu o favor passa a ter um bom sentimento em relação ao que ela pediu, mesmo em caso de indiferença ou inimizade prévia entre essas pessoas. Assim, a relação entre a incompatibilidade que havia e a nova atitude de ajudar a quem pediu o favor são dissoantes e, portanto, não cabem nesse novo cenário. O fato que você chama a pessoa, fala que está sendo legal com ela, por modo você fala, eu estou fazendo isso aqui só para você, por isso que muita gente faz isso. Olha, para você eu estou fazendo isso. Muita gente usa essa questão justamente para tentar, né, trazer a pessoa, para que a pessoa ache que está devendo alguma coisa, inconscientemente ela fica meio que devendo a você ter feito um favor para ela, assim, impressionante, né? Uma coisa assim, ele fez um favor para mim, agora eu estou devendo algo para ela. Muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Quando a gente aceita, né, aquilo que ela está falando, realmente a gente entende como um favor, né? Obviamente você acaba instintivamente tentando retribuir esse favor de alguma forma. Tá? É um efeito muito usado, muita gente cria isso no comércio, né? Como eu falei para vocês, que a pessoa diz, eu estou fazendo para você isso, só porque você fez assim comigo, porque você é um cara legal, meu amigo, eu estou fazendo isso para você, e muitas vezes tem nada a ver, né? Então, é algo que a pessoa estaria oferecendo para qualquer um, está oferecendo também para você. O efeito uso prático, né? Uma negociação corporativa, o uso desse gatilho, quando o representante da empresa pede ao cliente uma ajuda para solucionar determinado problema que tenha ocorrido após a compra de alguns de seus produtos ou serviços. Então, por exemplo, a pessoa vira para você e diz assim, cara, inclusive foi bom você ter falado, né, desse assunto, a gente está com um problema assim, a gente já aplicou esse produto aí a determinadas empresas, determinadas tiveram um problema assim, assim, assado. Poxa, se você comprasse esse produto, como é que você faria para resolver? Aí o cara vai, te diz da solução, cara, gostei muito dessa solução que você me deu, eu vou até te dar um desconto de 10% se você comprar o produto agora. O cara fica naquela, eu ajudei, agora, poxa, o cara está me oferecendo 10% porque eu ajudei, e o cara fica sem graça e acaba comprando, tá? Por incrível que pareça, você vai falar, poxa, professor, isso é sujeira. Pois é, mas muita gente usa esse tipo de efeito. E, pior, dá muito certo. Eu diria 80% a 90% dos casos dá certo. Você pede para a pessoa solucionar um problema para você, a pessoa soluciona, você oferece um desconto em troca dessa solução, e a pessoa se vê naturalmente impelida a comprar aquele produto de você que ela não ia comprar se você não usasse isso. Poxa, isso aí, só isso aí, pessoal, olha, eu já usei muito, e dá muito certo. Agora, é claro, você tem que planejar antes e bolar o que você vai falar, entendeu? Com certeza. Uso de razões emocionais. Na decisão de compra ou venda pode ser afetada pelo ambiente em que uma pessoa vive, né, na família, lembranças, outros fatores sociais e emocionais, tais como a sensação de ser notado,
se sentir importante, fazer parte de grupos de interesse, ter influência, para tanto a pessoa costuma tomar decisões com base em viés emocional. Olha só, comentei com vocês que era uma estratégia que, quando eu fui, né, a pessoa usava. Você não quer oferecer você tem, olha a tua vida hoje, você está morando aqui nessa casa, nesse lugar, não sei o que lá, é essa vida que você quer oferecer para o teu filho? Ou compra esse livro aí que ele vai aprender mais do que você e vai ter uma situação melhor do que a que você tem. Então, você está apelando para a questão da emoção para fechar uma venda, né? Esse uso, eu particularmente não gosto, eu não gosto de usar, mas ele pode ser usado desde que você coloque alguma razão, algum racional em cima. Por quê? Para, na hora que ele for pensar, ele justificar a decisão emocional que ele teve. Então, né, na fase de planejamento da negociação, verifique possíveis razões emocionais para que a outra parte tome uma decisão que lhe interessa na negociação. Durante a negociação, explore essas razões por meio de perguntas e as utilize favoravelmente em sua argumentação, examinando razões lógicas e racionais para que outra pessoa escolha a opção que lhe interessa, pois ela precisará desses argumentos racionais para justificar para si mesmo e para outras pessoas a sua decisão emocional. Então, é uma decisão emocional, ok. Tá? Antigamente, eu até brinco com você, antigamente era isso que o cara usava. Isso é uma estratégia, não é nova, é antiga. Mas a questão é, se você usar essa estratégia, nunca só apele para a emoção. Coloque alguma razão lógica para a pessoa tomar aquela decisão. Tá vendo? Você tomando essa decisão, você vai conseguir isso, isso e isso. E, claro, coisas que sejam coerentes, que sejam lógicas, que sejam que a pessoa realmente possa atribuir aquilo a ela ter tomado aquela decisão. Pessoal, essas são as 10 razões, tá? Quis apresentar todas as neurotáticas hoje. Na próxima aula, a gente vai apresentar um modelo de planejamento com o uso de neurotáticas, tá? De negociação, e a gente vai entrar em tomar decisão. Não perca a aula que vem, tá? Com certeza. Vão ter questões, com certeza, na prova de neurotáticas, então já se prepara psicologicamente. E na aula que vem, tá? Se você tiver qualquer dúvida dessas 10 neurotáticas, a gente vai e esclarece você, tá bom? Um grande abraço para você, boa semana, né? Shavuot, boa semana para todos vocês, e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser falar comigo aí no final, eu estou à disposição até o último aluno sair, como sempre, tá? Grande abraço para todos, muito obrigado. Tchau, até logo. Vou desligar aqui a gravação. Se você não deu presente, dá presente agora, tá? Por favor, tá? Todo mundo já deu presente? Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela. Tchau, tchau. Todo mundo já deu presente? Posso desligar aqui? Então tá.